De Bolsonaro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira pela incompetência absoluta da Corte na ação penal em que são réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e outros 7 integrantes da crucial chamada trama do golpe, né? O golpe do algodão doce, vou sempre repetir isso aqui, isso é uma fala da Paula Marisa, mas eu vou repetir aqui, porque é isso, né? O golpe do algodão doce. Pois é, o voto do ministro Fux atingiu duramente o ministro Alexandre de Moraes, desmontando, né, o inquérito ponto a ponto. Nós, inclusive, separamos aqui um trecho do voto do Fux, vamos assistir. Democracias consolidadas são países que se aproximam das melhores práticas da democracia liberal. As democracias semi-consolidadas caracterizam-se pela presença de instituições eleitorais regulares e competitivas, também fundadas no sufrágio universal, embora possam ocorrer irregularidades pontuais. Regimes híbridos ou transicionais são democracias eleitorais frágeis, que cumprem apenas requisitos mínimos para a escolha dos governantes. Regimes autoritários semi-consolidados são regimes que procuram manter uma fachada democrática, mas não cumprem sequer os padrões mínimos de uma democracia eleitoral. Eleições são marcadas por manipulações sistemáticas, uso abusivo de recursos públicos e irregularidades que garantem a vitória dos incumbentes. Regimes autoritários consolidados caracterizam-se pelo fechamento quase absoluto do espaço democrático. O poder concentra-se em ditadores ou elites dominantes, mantidos por longos períodos mediante eleições simuladas, eleições pautadas e eleições muitas vezes simuladas, sem competição real. A liberdade de expressão é praticamente inexistente. A mídia é estatal ou controlada por aliados do regime, e a censura é onipresente. Regimes autoritários consolidados. O judiciário encontra-se subordinado ao poder político e serve de instrumento, nesses regimes autoritários, de perseguição de opositores. A violação a direitos civis, políticos e humanos são disseminadas, e a corrupção é endêmica e utilizada como mecanismo de manutenção do regime e de neutralização de adversários. Tá aí uma aula de direito do ministro Fux. Não estou aqui dizendo, enfim. Não estou aqui levantando a bola e falando que ele é maravilhoso, né, doutora Ana? Porque, afinal de contas, quanto tempo o ministro Fux, aliás, quantas oportunidades ele perdeu de descrever a atual situação no Brasil, como ele bem descreveu, como se isso tivesse começado ontem, né, quando ele, inclusive, disse ali que não gostaria de ter o voto dele interrompido, né, o Flávio Dino, inclusive, ficou ofendido, falou que não iria interromper com certo deboche, mas, assim, quantas oportunidades Fux perdeu de falar sobre a realidade do Brasil, inclusive muita gente comentando sobre o fato de ele descredibilizar a corte, ou melhor, falar a realidade. A corte não tem condições de julgar pessoas sem foro. No entanto, ele participou da condenação de várias pessoas que também não tinham foro. Pessoas comuns que foram, podemos dizer, sequestradas na porta do QG, porque elas não foi dada voz de prisão a elas, né? Enfim. Minha pergunta quase em tom de desabafo. Doutora Ana Paula, queria que a senhora comentasse aí nessa primeira rodada a respeito do voto do Fux. É um desabafo legítimo, né, Andréia? Nós tivemos um início de uma revisão das suas posições do ministro Fux por ocasião daquele julgamento da Débora. E aí ele começa a sinalizar, mas mesmo assim ele não fala fora dos autos nesse sentido. Não sei, deve ter as razões dele, o ministro tem que falar realmente nos autos.
eu imagino a pressão que deve estar havendo dentro do Supremo Tribunal Federal, nessa situação de anormalidade que nós estamos vivendo, quando a gente vê um ministro, neste momento agora, sem analisar o que ficou para trás, mas neste momento agora o ministro Fux, dando um voto extremamente técnico do ponto de vista jurídico, pelo menos até o momento, com embasamento legal, com embasamento na jurisprudência, nos princípios constitucionais, resgatando aí, até bom de ouvir, né, porque eu achei que as minhas aulas de direito tinham ficado aí perdidas pelo caminho, mas trazendo aí conceitos que são muito básicos do direito, por exemplo, que a mera cogitação não é alcançada pelo direito penal, e várias outras situações, a questão do foro e tudo mais. Eu queria pontuar que, em que pese a gente fique com essas questões, né, perguntando por que em outros julgamentos anteriores ele se posicionou de forma divergente nesse sentido, e agora ele vem com essa tese robusta, nós estamos assistindo aí, ele traz uma tese robusta, ele abre uma divergência importante em relação ao relator, ministro Alexandre de Moraes, e isso é importantíssimo nesse momento, porque tudo isso que a gente, como comentaristas, como juristas, alguns, né, porque muita gente calada também, mas tudo isso que a gente vem levantando já há muito tempo, desde dezembro do ano passado, quando a acusação ainda estava para apresentar a sua denúncia, desde a época da investigação, a gente levantando as inúmeras irregularidades, as inúmeras questões que ferem o princípio, né, da legalidade, do devido processo legal, do juiz natural. A gente falar é uma coisa, o juiz trazer o voto que vai ficar registrado no processo, com muito bem feito, muito bem costurado até o momento, em que primeiro ele ataca as preliminares, principalmente a questão de que o julgamento não deveria ser no STF, ele já tinha sinalizado isso quando do recebimento da denúncia. Depois ele vem e faz todo um preâmbulo longo a respeito das invasões, da depredação, dessa tipificação penal. Aí eles fizeram um intervalo para o almoço. Quando voltaram, ele faz de novo, novamente, toda essa parte teórica, embasada na jurisprudência, na legislação, mostrando a questão dos dois tipos penais que estão em discussão, que é a tentativa de golpe e a tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele fala sobre que um tem que absorver o outro, você não pode, né, traduzindo, um vai absorver o outro, você vai ser condenado no tipo penal mais gravoso. Depois ele vem com a questão de que a cogitação, isso é importantíssimo, porque nada prova nesse processo que houve o início de qualquer tentativa. Essas conversas trocadas, mensagens de WhatsApp, todas essas provas que não dão embasamento probatório, robusto para uma condenação, e a mera cogitação não é punível. Então, assim, ele vem agora, eu vou me ater a esse momento, ele vem agora com um voto extremamente técnico, jurídico e não político, e que todo juiz deveria se ater a uma análise jurídica dos fatos, principalmente no direito penal. A gente fala, né, ele vem contra o juiz Alexandre de Moraes porque nós estamos numa situação de anormalidade, mas abrir divergência em qualquer julgamento, se os juízes são realmente imparciais, o ministro Alexandre de Moraes não deveria levar para o lado pessoal. Ele está abrindo uma divergência, ele tem pontos de vista e argumentação jurídica diferente, e está caminhando para uma absolvição, a meu ver. Ele agora, depois dessa fase, ele entra individualizando cada réu, a conduta de cada réu, coisa que o PGR não fez, que é outro princípio importantíssimo do direito penal, você individualizar o que realmente cada pessoa fez. Então, vamos acompanhar aí o restante do voto do ministro Fux. Perfeitamente, obrigada, doutora. Pergunto então ao deputado. Deputado, como é que o senhor tem acompanhado, como é que o senhor vê esse voto do ministro Fux, que é o grande assunto do dia hoje?
Um forte abraço aí também para o nosso colega aí, o Coronel Melo Araújo, camarada de farda aí também. E dizer, doutora Ana Paula, a senhora falou, praticamente a senhora já esgotou o assunto, mas eu gostaria de destacar só uma seguinte situação. Nós estamos vendo e vivendo um julgamento político feito por uma corte que não deveria se ater à política. Outra coisa que eu gostaria de pedir, que todos relembrassem, uma imagem do então ministro Joaquim Barbosa em pé atrás da cadeira do plenário do Supremo, acusando outros ministros, dizendo que eles estavam levando e envergonhando, levando a corte para um caminho não muito bom, e envergonhando a justiça no Brasil e no mundo. Infelizmente, os motivos da vergonha e as contradições que levaram o então ministro Joaquim Barbosa de pedir aposentadoria antecipada, porque sofria pressões, o Brasil não ficou sabendo. Nunca ficamos sabendo, e eu gostaria de que o ministro Joaquim Barbosa repensasse por que ele adotou aquela postura e que seria a hora dele levar isso a conhecimento público. Nós merecemos ter conhecimento público de tudo que acontece em todos os poderes da República. Não pode haver censura, não pode haver sigilo. Esses sigilos que são colocados aí, de sigilos das despesas do presidente de 100 anos, sigilos de 100 anos, disso, daquilo, outro, isso está errado. Ou nós somos uma democracia, ou nós não somos uma democracia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é isso aí. O segundo é que, vejam só, se não me falha a memória, eu acho que foi em 2012, por aí, a presidente Dilma chamou o ministro, o então comandante do Exército, ela chamou o comandante do Exército para que ele se posicionasse sobre a ideia dela de decretar estado de sítio, estado de defesa, alguma coisa parecida com isso. E, na oportunidade, o comandante do Exército, general Vilas Boas, recusou aquela tentativa da ministra Dilma. Houve uma tentativa. Aquela tentativa aconteceu e não aconteceu nada. Não aconteceu as pessoas fazerem manifestações aparecendo o efeito manada. Tá certo? Então, é um absurdo isso daí. É simplesmente um absurdo. Esse julgamento, para mim, não é um julgamento, é uma atividade circense. Nós estamos participando de um circo, onde nós já sabemos que as condenações estão feitas e está faltando agora só definir as penalidades, né? Como é que elas virão, como é que elas irão acontecer. A divergência do ministro Fux, ela é importante. Eu estava dizendo com os colegas aqui há pouco que ela é uma lamparina no fim do túnel. Aquela lamparina querosene antiga com um pavio pequenininho. Na verdade, está aparecendo alguma coisa no fim do túnel. Nós precisaríamos, pelo menos, de mais uma outra divergência na primeira turma, ou um recálculo, né? Ou um rejulgamento em função do pré-julgamento feito por Alexandre de Moraes e Dino, para que houvesse a possibilidade de embargos infringentes ou coisa parecida nesse sentido. Por quê? Porque só um voto não vai mudar o teor dessa condenação já definida pelo ministro Alexandre de Moraes em a primeira turma. Tá certo? Então, eu lamento e espero que os juristas brasileiros, inclusive a OAB, o silêncio da OAB é assustador. Olha, é assustador o silêncio de todas as acusações que já aconteceram. E estão nos motivando, sim. Estamos esperando agora que o Senado faça a CPI da Vaza Toga e a Câmara dos Deputados está com a proposta de uma CPMI. Nós precisamos colocar isso em panos limpos. Nós temos que esclarecer isso daí. As denúncias apresentadas por Tagliaferro são absurdas. Se a Lava Jato foi detonada, né, praticamente, acabaram com a Lava Jato, que foi a maior investigação de crime e corrupção no mundo.